Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Priscila Bels, eu sou psicóloga e bem-vindas ao nosso curso de liderança para mulheres. Que bom que você está aqui com a gente. E a gente vai falar hoje sobre comunicação, esse tema tão importante. E dentro da comunicação, a arte de saber ouvir. A gente às vezes acha que sabe se comunicar, mas será que a gente sabe mesmo? Eu queria contar um negócio para vocês. Um dia eu estava na cozinha da minha casa com meu filho quando ele era adolescente e aquelas conversas logo pela manhã em que você mais informa do que na verdade você conversa, né? Tem que fazer isso hoje, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E aí hoje você passa na casa da sua avó e de repente ele começou a reclamar. E quando ele começou a tentar reclamar, eu já cortei ele, dei aquela censura e aquela lição de moral que mãe sabe bem fazer. A sua avó é sua segunda mãe, a sua avó te ajuda, a sua avó me ajudou quando eu tive você, ela precisa do seu carinho. E falei sem parar. Acho que só eu sou assim, né? Você não, claro. Então, ele ficou ali me olhando assustado e quando eu terminei todo o meu discurso, porque diálogo ali não tinha, e eu não estava sabendo ouvir, ele disse assim: mãe, eu só queria reclamar um pouquinho, que hoje ir na minha avó não é a melhor pedida, entendeu? Eu adoro a minha avó, eu respeito a minha avó, eu gosto da comida da minha avó e nunca é ruim ver minha avó. Só que hoje, com todas essas outras coisas que eu tenho que fazer, ir na minha avó vai ser um peso a mais. E eu respirei fundo e pedi desculpa por não saber ouvir. Mas isso só acontece comigo, né? Acho que aí não acontece. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação, tá? A essência da palavra comunicação se traduz em tornar comum. É através do ato da gente se comunicar que os seres humanos podem expressar os seus sentimentos, os seus pensamentos e obter respostas, ou seja, se relacionar. A gente não vai saber nada sobre o outro e o outro não vai saber nada sobre mim se a gente não se comunicar. Apesar da fala ser um forte elemento na assimilação de informações e interação com os outros, há outros recursos importantes que uma pessoa usa para se comunicar. Gestos, sorrisos, expressões faciais, olhares, sons, melodias, choro, tem coisa demais, né? Até mesmo a respiração fora do ritmo natural de uma pessoa pode trazer diversos significados. Dentro da conversa, dentro da comunicação, a gente tem um intervalo de tempo. Vamos entender o que é isso. A maioria dos indivíduos fala em média 100 a 150 palavras por minuto, enquanto ouve a média de 450 a 500 palavras por minuto. Então a gente ouve mais, a gente ouve mais e fala menos. O intervalo é esse espaço entre a velocidade da fala e da audição. No lugar de pensar a respeito do que responder à pessoa, ou pior ainda, permitir que sua mente divague em temas não relacionados, esse intervalo ele pode ser usado para ouvir as palavras que estão sendo faladas. Isso a gente chama de escuta ativa, porque ouvir é uma coisa, escutar é outra. Eu estou realmente interessada, aplicada, prestando atenção. Eu também observo a linguagem corporal, olhar nos olhos de quem está falando, atentar para as repetições dos pensamentos e palavras. Olha como a gente precisa prestar atenção. O que eu tenho que ter? Perguntas que eu tenho que ter em mente. É simples, viu? Pensa comigo aqui. Por que a pessoa está dizendo isso agora? Ela continua repetindo certas palavras e pensamentos. Por quê? Quando ela baixa a voz ou quando ela aumenta a tonalidade, o que isso quer dizer? Agitada ou falando pausadamente? Quais foram as primeiras palavras que essa pessoa usou? E por que ela está mantendo os braços cruzados, apertados contra o peito e um outro tipo de linguagem? Assim, tem várias, né? Aí a gente entra num outro assunto que chama congruência. É um segundo elemento que ele influencia o uso construtivo do intervalo de tempo. Congruência é quando as palavras, o meu tom de voz e a minha linguagem corporal transmitem a mesma coisa. Você já conversou com alguém que está falando uma coisa, mas está gesticulando de outro jeito?
Tá tudo bem, estou me sentindo ótima. A face caída, às vezes as mãos paradas, dizendo que está bem, mas o corpo não reflete isso. Ou ao contrário. Incongruência é quando um ou dois componentes estão em conflito. Um não está combinando com o outro. Há uma confusão ou uma incerteza. Outra questão importante é o abismo interpessoal. É o terceiro elemento, quando a gente precisa ouvir atentamente. A lacuna interpessoal, o que ela é? É a diferença entre os antecedentes. Sabe o que envolve? Quando você está conversando com alguém, você precisa estar atento que a sua educação foi uma, a daquela pessoa foi outra. Suas crenças religiosas podem ser uma e daquela pessoa diferente da sua. A história de vida, ninguém tem uma história parecida com a outra. E o quão claramente a outra pessoa entende a minha vivência e eu entendo a vivência do outro. Dá trabalho, né? Mas é preciso a gente prestar atenção. Quanto menos eu compreender o significado das palavras, da linguagem corporal e do comportamento do outro, maior esse abismo. Eu preciso minimizar isso, entrar no universo do outro. E eu vou fazer isso ouvindo e observando. A habilidade de ouvir é compreender de onde cada um está vindo e assim construir uma ponte sobre esse abismo, a fim de que a mensagem enviada e a mensagem recebida sejam interpretadas por mútua compreensão. Então tem umas técnicazinhas aí, vamos prestar atenção nelas? Olha só, para você ouvir. Então você está ali com alguém para conversar, para conhecer. Qual é a primeira coisa? Perguntas. Esse é um exercício simples para demonstrar como fazer perguntas relacionadas ao tema. Então, você está num táxi, num carro com alguém, que tipo de conversa você vai começar? Você está na porta de uma igreja, que tipo de conversa você vai iniciar? Você está sentado, que tipo de conversa você vai iniciar? Faça as perguntas certas no momento certo. Use perguntas que estabeleçam confiança, mesmo que elas sejam muito simples. Ouça a informação que é dada durante a conversa. Às vezes você faz uma pergunta, quando a pessoa vai responder, você não está mais prestando atenção. Aí está feito o abismo. Vamos relembrar aqui. Existe uma pessoa que dá a mensagem, existe uma pessoa que recebe a mensagem, existe a mensagem e existe a forma como essa mensagem é passada. Falada, escrita, hoje digitada, mas a gente está o tempo todo se comunicando. Habilidades de comunicação, vamos de novo naquela história das perguntas. Primeira coisa, a gente está pensando primeiramente nas perguntas. Que perguntas eu vou fazer? Uma vez eu entrei dentro do elevador com meu marido e tinha uma pessoa segurando uma criança. Ele não estava muito habituado a contatos com criança naquele período. O filho já tinha crescido. De repente ele virou para o menino e perguntou: que time que você torce? O menino não sabia nem falar, ficou só balbuciando. Não sabia nem o que era time, muito menos o que era futebol. Claro, eu estou exagerando, é uma pergunta com uma criança e tal. Mas a gente tem que fazer perguntas que demonstrem que realmente a gente está interessado. Quando a gente não conhece a pessoa, perguntas gerais. Você não vai ficar fazendo pergunta de política para quem você acabou de conhecer. Pode dar uma confusão danada. Se a pessoa dá abertura, a gente passa para perguntas mais específicas. Pergunte o que é pertinente àquele espaço, àquela conversa. Outro dia eu estava num encontro social que eu não tinha muito a ver. Era uma questão lá com meu marido, com seus amigos do exército. A conversa era sobre esse assunto. Se eu ficasse falando de coisas variadas, ia ficar completamente fora. Então eu fui devagarzinho conversando sobre isso e daqui a pouco o assunto era outro, que me interessava mais. Mas foi com muito cuidado e muita atenção. A gente não deve fazer perguntas só por curiosidade. Isso aí bloqueia a conversa e pode invadir a privacidade da pessoa, sabe? Então a pessoa vai sentir que você está num tom meio de fofoca, de bisbilhotagem, isso pode não pegar bem. Não faça perguntas que podem sondar muito pessoais, que a pessoa precise revelar coisas da sua vida que você ainda não tem intimidade para perguntar. Mudar o tema também. Estamos falando de um assunto e, de repente, você faz um gancho para uma coisa que não tem nada a ver.
pode demonstrar desinteresse. Também não é legal. Não faça perguntas de caráter crítico e que dê a impressão de que conhecemos a resposta certa. Falar sobre alguns temas, eles têm a ver muito com gosto pessoal. Eu posso perguntar que tipo de música que você gosta. Eu posso perguntar que lugares que você já viajou. Mas fica muito deselegante, vou dizer assim, eu ficar criticando a resposta que você vai me dar. Se eu gosto de um estilo de música, um estilo de filme, um estilo de leitura, e você gosta de outro, simplesmente a gente reparte. Mas não ficar criticando aquilo que a pessoa acabou de te responder. Outra coisa que as pessoas temem muito é o silêncio. Ficar em silêncio nem sempre é ruim. Na verdade, denota que a gente está pensando. E depois de uma pausa, de um silêncio, pode vir coisa muito boa. Vamos relembrar aqui algumas situações em que Jesus se comunicou com pessoas, que travou uma conversa. A primeira é aquela mulher junto ao poço, lembra daquela história? No texto bíblico, que está lá em João 4, de 4 a 26, logo no comecinho do texto, diz que ela foi buscar água na hora mais quente do dia. Eu acho que ela não estava a fim de bater papo com ninguém. Ela não queria encontrar ninguém. Ela não queria ser vista nem surpreendida, mas não foi o que aconteceu. Ela foi surpreendida e não apenas houve um pedido de água. Jesus promoveu um diálogo com questionamentos de uma elegância. Ele que fez ela refletir, ser sincera, mas ele também soube ouvir. A outra história é do jovem rico. Não fala o nome dele, né? Tanto quanto a mulher do poço também. Está lá em Lucas. E ele perguntou, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Me pareceu uma pegadinha isso aí. O que ele queria, né? Será que ele queria impressionar? E Jesus deu a resposta para ele. Ele não teve mais como continuar aquela conversa, ele saiu. Na minha fantasia, eu imagino que ele saiu refletindo sobre aquele diálogo que eles mantiveram ali. A outra história é Zaqueu. Zaqueu subiu lá na árvore para enxergar Jesus. Mas Jesus não passou batido, não. Ele passou, parou e voltou ali a conversinha, né? E pediu para ele descer. Ele desejava comer com ele na casa dele. Como é que foi esse diálogo? Como é que foi essa conversa? Amistosa, agradável, acolhedora. E Nicodemos, a última historinha aqui. Lembra da história de Nicodemos? Ele procurou Jesus à noite, também escondido, mais um escondidinho, né? Todo mundo parece que tá... Só o jovem rico é que apareceu, os outros estavam ali meio escondidos, meio envergonhados, né? O que ele disse? Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus. Eu tenho a impressão de que ele precisava de uma reafirmação ali, né? Mas Jesus pôde ler nas entrelinhas e imediatamente tratar do verdadeiro problema. Nicodemos se considerava muito bom. Ele se considerava uma boa pessoa. Mas Jesus mostrou para ele o que faltava na vida dele. E era toda a essência da vida, nascer de novo. Mas repare na conversa, no diálogo, na oportunidade de fazer a pergunta, deixar que o outro responda e trabalhar com aquela resposta. Muitas vezes a gente se dispõe a ouvir, mas quando os outros começam a falar, a gente interrompe e começa a criticar. Isso pode acontecer na nossa casa, isso pode acontecer no nosso convívio religioso, no nosso trabalho, e isso está longe de ser uma comunicação eficaz. Quem pergunta deve estar preparado para ouvir. Há muito tempo eu li essa frase que eu gostei muito. Se não há diálogo, a culpa é da boca ou a culpa é do ouvido? Então, se não há diálogo, se não há comunicação, a culpa é da boca ou a culpa é do ouvido? A gente precisa aprender a ouvir, dar vazão para a gente ouvir. Perguntar, não entrevistar. Na verdade, interrogar. A gente não deveria interrogar ninguém. A gente pergunta, a pessoa responde e a gente ali tem que ter uma percepção se a gente deve estar continuando naquelas perguntas ou a gente deve também se aquietar. Não é todo mundo que está afim de bater papo, né? Às vezes eu pego um táxi e eu estou com vontade de conversar, mas às vezes eu não estou com muita vontade de conversar. Às vezes quem está dirigindo o carro percebe, às vezes não percebe. Então o bom senso é uma coisa que a gente vai trabalhando aos poucos.
Mas é muito importante, é uma habilidade muito importante nossa ser desenvolvida, é a gente abrir espaço para que as pessoas possam falar com a gente e possam ser ouvidas. E acredite, quando a gente ouve, a gente aprende muito mais do que quando a gente fala. Se hoje você participa de algum grupo, um grupo de oração, algum grupo dentro da sua comunidade religiosa, preste atenção, pode ter muita gente ali disposta a falar, mas poucos ouvidos para ouvir. Eu já participei de um grupo, fui convidada para a gente orar pelos filhos. E quando a gente chegou ali, eu vi que todo mundo estava muito reticente. Ninguém tinha coragem de falar muito. E aí, num dado momento, eu disse, será que alguém quer se abrir de uma maneira mais importante aqui? E aí alguém realmente se sentiu ali livre para poder falar. As pessoas estão sedentas para poderem ser ouvidas. Existe pouco espaço para se ouvir. Na comunidade religiosa, a gente devia usar muito isso, mas é importante manter o sigilo. É importante aquilo que a gente ouvir, a gente acolher e não necessariamente responder. Muitas vezes, só ouvir o que aquela pessoa está dizendo já é o suficiente. Então, se você participa de grupos, promova isso nos seus grupos, onde as pessoas se sintam acolhidas para falarem, para colocarem a sua alma para fora, sem serem julgadas, sem serem criticadas. Isso não é muito fácil, mas é possível de se fazer. Que tal? Vamos colocar isso aí como meta para que a gente desenvolva nos nossos grupos, na nossa comunidade, para que as pessoas se sintam mais à vontade, mais acolhidas, e eu acredito que vai dar certo e as pessoas vão se sentir amadas, assim como Cristo quer que a gente se sinta, na casa dele. Foi muito bom estar aqui com vocês, espero que vocês tenham aproveitado esse momento e desenvolvam aí na sua comunidade isso que é tão importante, que é habilidades da comunicação com ênfase em ouvir. E a gente se encontra por aí. Deus abençoe vocês.